Hoje, então, o Kleber vai trazer a mensagem. Vamos orar por ele. Se você pode, estão suas mãos para cá. Vamos orar pelo Kleber. Amado Jesus, nós te agradecemos pela vida do Kleber, a sua casa e todo o serviço ao qual ele tem dado à igreja. Espírito de Deus, nós oramos para que o Senhor possa conduzi-lo, utilizando ele como uma ferramenta afiada nas suas mãos. Assim, Deus, nós pedimos a Ti de toda a autoridade hoje ao Kleber, e que ele possa ser realmente, Deus, uma ferramenta de construção e, quem sabe, desconstrução em nossas mentes e corações. Assim oramos em Teu nome. Amém, amém e amém. Obrigado. Gente, boa noite. Graça e paz da parte de Deus. Agora eu tenho que me acostumar aqui com o microfone da Britney Spears. Eu ouvi vários nomes criativos, mas esse me cativou mais, cara. Britney Spears foi para acabar. Gente, vamos meditar na palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos, o Salmo 115, por favor. Salmos 115 é a nossa reflexão dessa noite. Eu vou ler na versão NAA. Os irmãos acharam, amém? Está escrito: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Amém, irmãos? O tema da mensagem nessa noite é: você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que você adora. Nós estamos numa série de mensagens que tem por tema contra a idolatria do coração. Nós estamos aqui há 4 semanas meditando a respeito de quão terrível é a idolatria, quão nociva ela é. Estamos vendo aqui o que é idolatria dentro de uma perspectiva bíblica. E hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre o que a idolatria causa no ser humano. Quais são as implicações práticas da idolatria na vida do homem, o resultado prático de uma vida idólatra. E para começar essa exposição, eu gostaria de começar com uma pergunta propositiva. E a pergunta é a seguinte: quem é você de fato? Quem é você de fato? Quem é você sem máscaras? Quem é você quando ninguém está te vendo? Essa pergunta, ela pode parecer um tanto quanto simples, mas ela é mais complexa do que parece. Por quê? Porque para respondermos essa pergunta de maneira assertiva, ou seja, de maneira correta, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ser sinceros. Então, a resposta dessa pergunta demanda de nós introspecção, autoanálise, examinar a nós mesmos. E às vezes, irmãos, a gente não quer gastar tempo pensando acerca de nós mesmos. Às vezes a gente não quer gastar tempo com isso, Então não queremos saber o que nos motiva, quais são os nossos desejos, quem nós somos. Nós, às vezes, entramos no modo automático da existência e só vamos sobrevivendo, só vamos existindo. Às vezes, nós estamos tão sedados pelo corre-corre do dia a dia, pelo estresse, pela rotina, pelos entretenimentos, pelas timelines da vida, que não queremos nos dar ao trabalho de pensar a respeito de nós. E por que eu estou falando isso? Por que eu comecei filosofando?
Por que eu comecei que nem o Mateus aqui? Numa perspectiva psicológica. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a nossa identidade revela o Deus que nós adoramos. Os nossos anseios e os nossos desejos mais profundos revelam o que há lá no dentro do nosso coração, lá no cerne, no centro do nosso coração. Por isso eu gostaria de aprofundar a questão. Na verdade, a gente vai mudar a pergunta. A primeira pergunta foi: quem é você? E agora a gente vai alterar a pergunta para: quem é que você está se tornando? Quem você está se tornando? Será que ao longo desses anos, desde a sua conversão, desde o dia que Jesus te encontrou, você tem se tornado cada dia mais a imagem do Senhor? Será que você tem evoluído nesse processo de se tornar cada dia mais parecido com o Senhor Jesus? Você tem refletido a cada dia mais o caráter de Jesus, a bondade de Jesus? Quem você tem se tornado nesses dias? No sermão dessa noite eu quero trabalhar com vocês, eu quero usar aqui a tese do excelente teólogo G.K. Bailey, no seu livro Você se torna aquilo que você adora. Por isso eu até copiei o tema da mensagem com o tema do livro dele, porque o Bailey ele tem uma premissa muito interessante, que eu acho que é muito válida nós pensarmos sobre isso. Ele aponta que nós somos transformados à semelhança daquilo que adoramos. Nós nos assemelhamos com aquilo que amamos. Isso é bem interessante. Deus, segundo Bailey, nos criou com essa capacidade refletora, de refletir a sua imagem para toda a criação. Então, à medida que nós nos relacionamos com o Senhor, nós vamos refletindo a sua imagem para a criação. Esse foi o propósito de Deus ao nos criar o homem, refletir a sua imagem para toda a criação. Mas, em contrapartida, quanto mais você se envolve com idolatria, preste atenção nisso, quanto mais você se envolve em um relacionamento com os ídolos, mais você irá refletir a imagem do ídolo, mais você vai refletir aquilo que o ídolo é e aquilo que o ídolo representa. Essa capacidade refletora fica evidenciada não somente no nosso relacionamento com Deus ou com os ídolos, mas, de uma maneira geral, em todos os nossos relacionamentos. Quer ver um exemplo? Quem nunca aqui teve um amigo ou uma amiga que você se relacionava, você tinha uma boa amizade, um amigo, uma amiga que você estimava muito, e quando você menos percebeu, você estava usando as mesmas expressões que essa pessoa, falando as mesmas gírias, talvez, até o mesmo sotaque, né? Isso se dá por quê? Justamente porque o ser humano tem essa tendência de um assemelhamento com aquilo que nós estimamos. Por isso, o convite de Jesus para o discipulado é: siga-me, ande comigo, caminhe comigo, porque nesse processo de caminhar com o Senhor e se relacionar com Ele, nós vamos sendo a cada dia transformados à imagem dEle. O discípulo, a cada dia, caminhando com o seu mestre, se relacionando com o seu mestre, ele vai se parecendo a cada dia mais com o seu mestre. Bom, dito isso, existem inúmeros textos que apresentam essa ideia de assemelhação pela adoração. E eu quero trabalhar com vocês, como a gente já leu aqui, eu já mencionei, o Salmo 115, do verso 1 ao 8. E antes de nós descompactarmos, então, o texto, é importante a gente entender um pouquinho do contexto do Salmo 115, para que fique mais claro a mensagem dessa noite. Bom, primeiro ponto a salientar sobre o Salmo 115. O Salmo 115 é um salmo escrito após o evento histórico chamado cativeiro babilônico. Então, ele é um salmo pós-exílico. O que isso significa? Para você que talvez não está habituado com essa terminologia.
Significa que esse Salmo 115, ele foi escrito depois que o povo de Jerusalém regressou do cativeiro babilônico. E para quem não lembra, o cativeiro babilônico aconteceu por volta de 590, 580 a.C. Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém, destruísse a cidade inteira. Então, a Babilônia estava com essa política de expansão mundial, tomando vários povos, vários reinos, e chegou a vez da nação de Judá, do reino do sul. O reino do norte já tinha sido levado cativo pela Assíria, e agora tinha sobrado apenas 2 tribos, chamado Reino do Sul, Judá e Benjamim, onde a capital era Jerusalém. E Deus permitiu, então, que a Babilônia entrasse, invadisse, destruísse tudo, destruísse o templo, roubasse o templo. Lembra do templo suntuoso de Salomão? Então, ele foi roubado, saqueado e destruído. A cidade foi completamente destruída. E se não bastasse isso, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia, escravo para a Babilônia, exilado para a Babilônia. Deus permitiu que isso acontecesse porque o seu povo, preste atenção nisso, se envolveu gravemente com a idolatria. O capítulo 5 do profeta Jeremias vai nos dar um panorama geral sobre os motivos que Deus permitiu que os judeus fossem levados para a Babilônia. Então, são vários motivos, você encontra isso lá em Jeremias capítulo 5. Mas o principal deles, o que eu quero chamar a sua atenção, está lá no verso 19, do capítulo 5 do profeta Jeremias. O profeta diz assim: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra. Então, Deus, através do profeta, vai elencar todos os motivos, dentre eles o principal e o pior de todos é esse do versículo 19. Vocês me deixaram, me abandonaram, abandonaram a aliança, abandonaram tudo aquilo que eu ofereci a vocês, inclusive a terra que vocês estão, fui eu que dei para vocês, e vocês me deixaram, adoraram outros deuses na terra que eu dei para vocês. Então esse é um pecado gravíssimo. Jeremias foi o profeta que chegou lá e disse assim: gente, Deus me revelou, Deus me trouxe a palavra que vocês vão, lá, a Babilônia vai vir e a gente não pode lutar. Nós vamos se entregar porque essa é a vontade de Deus. Nós vamos ser levados para a Babilônia, essa é a vontade de Deus. Só que engraçado isso, né? Interessante, engraçado não é interessante. A liderança não deu ouvidos a Jeremias, porque era uma mensagem muito dura. Como pode? Como assim? O nosso Deus, o Deus vencedor, que nos livrou do Egito, que fez tantas coisas, como assim o nosso Deus vai deixar esses ímpios, esses pagãos virem aqui e desgraçar tudo? Tu tá maluco, Jeremias. Vamos te internar. Se você ler Jeremias, você vai ver que essa é a realidade. E aí eles não ouviram a voz do Senhor, continuaram no seu pecado, acharam que Jeremias estava maluco, e então a Babilônia veio com tudo. 3 incursões contra a nação de Judá, contra Jerusalém. Foi devastação total. Então, eles vão ser brutalmente arrancados da sua terra. Preste atenção nisso, por conta da idolatria. Eles vão ser brutalmente arrancados e levados, transportados, exilados lá na Babilônia. E lá na Babilônia, eles não têm templo, ou seja, lugar para oferecer os sacrifícios, eles não têm um ofício sacerdotal, eles não têm sacrifícios, não tem nada. Sabe o que sobra para eles? Saudade. Leia o Salmo 137, você vai entender o que eu estou falando. Saudades de Sião. Saudades da sua terra. Então, passa 70 anos, existe uma profecia que o povo iria voltar, iria retornar. Passa 70 anos, vem um novo rei lá da Babilônia, na sucessão de impérios, que permite, então, que o povo regressasse para Jerusalém, para reconstruir, então, a cidade. Quem volta para Jerusalém? Quem volta para Judá?
apenas os remanescentes, aqueles que preservaram viva as tradições e a fé no Deus de Israel. Então, alguns ficaram pelo caminho, porque acabaram gostando da Babilônia, acabaram constituindo família. Então, voltar seria um pouco complicado. Então, eles deixaram e só voltou os remanescentes, que vão ser liderados por Neemias, por Esdras, por Zorobabel, e eles vão reconstruir, então, a cidade, reconstruir, então, o templo. E é nesse contexto, talvez um pouquinho aqui depois desses eventos, que o Salmo 115, ele é escrito. Então, e agora, tendo esse pano de fundo, é mais fácil para a gente entender o significado do texto. Então, é importante salientar também que o cativeiro babilônico foi terrível, foi um evento catastrófico, talvez um dos piores da história de Israel. O povo para sofrer também, né? O Egito, a Babilônia, o Holocausto, meu Deus do céu. Mas a Babilônia aqui foi terrível. Mas nesse contexto aqui, eles vão ser curados da idolatria. Esse cativeiro aqui foi doloroso? Foi. Foi difícil? Foi. Foi terrível? Foi. Mas eles foram curados da idolatria. A prova disso é quando você olha o Novo Testamento, você vê que Jesus, ele em nenhum momento, ele vai exortar os judeus acerca da idolatria. Você não vê Jesus brigando com os judeus sobre a idolatria, porque é caso encerrado. Lá na Babilônia, eles entenderam o seu pecado. Lá na Babilônia, eles entenderam que não existia nenhum outro Deus, que os deuses das nações, eles não passavam de invenções humanas. Eles entenderam a lição. Por isso, esse salmo aqui, pós-exílico, como a gente chama, é um salmo radical. Preste atenção nisso. Esse salmo aqui ele é radical por causa disso. Ele é muito radical por conta dessa questão aqui. Então preste atenção. Ele começa dizendo, mantenha a sua Bíblia aberta, lá no verso 1, Salmo 115. Você já fechou a Bíblia, né, irmão? Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, o salmista aqui, ele tem a consciência que somente Deus, somente o Senhor é digno de glória. A expressão não a nós, repetida aqui de maneira enfática no primeiro verso, reflete essa ideia que nada merece honra e glória a não ser o Senhor, a não ser Deus. Nós podemos dizer aqui que o salmista é alguém que vive para a glória de Deus. E o que é viver para a glória de Deus, irmãos? Viver para a glória de Deus é ser movido por essa consciência que somente Deus merece glória. Ou seja, tudo o que eu faço, cada ato, cada palavra, é uma expressão de honra e glória ao nome do meu Deus. Viver para a glória de Deus é encarnar esse radicalismo do salmista. O radicalismo do salmista aqui é o seguinte: as minhas atitudes não têm espaço para nenhuma adoração que não seja adoração ao único e verdadeiro Deus. Esse é o radicalismo do salmista. E o convite do Senhor a nós, Mosaico, nessa noite é: encarne esse radicalismo. Encarne esse radicalismo de viver integralmente para a glória de Deus. No Salmo 103, o salmista diz: tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, cada gesto, cada atitude, cada palavra, seja para bendizer o nome do Senhor. Nós precisamos encarnar esse radicalismo. Ele continua no verso 2. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Olha que interessante isso aqui. Onde está o Deus deles? É uma pergunta.
Onde está o Deus deles? Essa indagação aqui é a indagação das nações idólatras. É as nações circunvizinhas. São as nações pagãs que, ao olharem para o relacionamento de Israel para com Deus, eles expressam: onde está o Deus deles? Onde está o Deus deles? Essa expressão aqui, nós temos dois motivos dessa declaração dos pagãos aqui. Primeiro, Israel não adora estátuas. Israel não adora, o Deus de Israel não é uma estátua, não é uma escultura. O Deus de Israel é um Deus invisível. Então eles olham para o culto de Israel e eles dizem assim: onde está o Deus deles? Segundo motivo, as nações olham para Israel agora, para Jerusalém, para os judeus agora, após a reconstrução, a dificuldade da reconstrução da cidade. O povo ainda está com muita dificuldade, ainda existe miséria. Então eles olham para as circunstâncias que os judeus estão passando e eles dizem: onde está o Deus deles? No sentido assim, bom, eles não são eles que adoram o único e o verdadeiro Deus? Cadê o Deus deles? Essa indagação era a indagação dos moradores da Babilônia, quando os cativos estavam lá. Leia o Salmo 42, que você vai ver. Leia o Salmo 137, que eu já mencionei. Lá na Babilônia, os moradores da Babilônia olhavam para a condição miserável dos judeus e diziam assim: onde está o Deus de vocês? O Deus de vocês não é o Deus criador dos céus e da terra? O Deus de vocês não tirou vocês do Egito? O Deus de vocês não fez coisas extraordinárias por vocês? Não foi Ele que criou o cosmos? Não é vocês que dizem isso? Que Ele é o Todo-Poderoso? Cadê o Deus de vocês? Então é um questionamento com relação às circunstâncias adversas que eles estão passando, que eles estão enfrentando. Então, os idólatras olham para os judeus e eles não conseguem ver Deus na vida deles. Tamanha desgraça, tudo que eles estão passando. Eles têm olhos, mas não conseguem enxergar. O que os idólatras, o que as nações pagãs enxergam, ao olhar o povo de Deus, é somente uma coisa: a ausência de evidências. A ausência de evidência que o Deus que Israel e os judeus tanto falam existe de fato, porque não é possível. O que os pagãos enxergam é somente a ausência de evidência acerca da existência desse Deus. Onde está esse Deus? A ausência de evidências. Só que veja uma coisa: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é porque eu não estou vendo que isso significa que Deus não está lá. Não é porque eu não estou sentindo que isso significa que Deus não está lá. Não é porque eu não estou ouvindo que isso significa que Deus não está lá. Porque o relacionamento de Deus com o seu povo sempre foi por meio da fé. E o que é a fé? Segundo o autor da Epístola aos Hebreus, fé é a certeza daquilo que não se vê. Ou seja, eu não estou vendo, eu não estou contemplando com os meus olhos físicos, com os meus olhos carnais, mas mesmo assim eu continuo acreditando, eu continuo confiando em quem Deus é. Na sequência, no verso 3, o texto diz assim: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Ah, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um deleite. O que é o verso 3?
O verso 3 é a resposta do salmista aos incrédulos, aos idólatras. Perceba, o nosso Deus, ele está nos céus. Porque eles estão perguntando, onde está o Deus deles? E ele está respondendo aqui, o nosso Deus está nos céus. E ele faz tudo quanto lhe agrada. Em outras versões, tudo o quanto ele deseja. Essa é a resposta de fé do salmista. É como se ele estivesse dizendo, não é o que está acontecendo com a gente, não é o que está acontecendo conosco que muda o fato de quem Deus é para mim. As circunstâncias não definem quem Deus é para mim. Não mudam quem Deus é. Diante de tudo que ele está passando, diante de tudo que eles estão vivendo, o salmista não muda a sua convicção acerca de Deus. Os problemas não mudam a convicção do salmista, a dificuldade não muda, as acusações não mudam. Mesmo passando por crises, dificuldades, situações adversas, ele continua a afirmar, Deus faz tudo quanto deseja. O Senhor permanece no mesmo lugar. Não são as circunstâncias que definem quem Deus é para o salmista. Não são os problemas que definem. Essa fala do salmista denota alguém que conhece o Senhor. Alguém que conhece o Senhor. Então, preste atenção nisso. O salmista não é alguém que se move por sentimentos. O salmista não é alguém que se move por circunstâncias. O salmista se move por fé e convicção. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Aproveitar o gancho. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que está vivendo essa realidade. Parece que Deus está ausente na sua vida. Parece que você já não sente mais como um dia você sentiu, não ouve mais como um dia você ouviu. A sua vida talvez pode ser resumida em problema, em dificuldade, em medo, em trauma, em crise, em abuso. E no meio desse turbilhão todo, às vezes você se pergunta, onde está Deus? Por que Deus não me responde? Por que Deus não me vê? Onde está Deus no meio de tudo isso? Será que Deus me vê? Será que Deus me ouve? Será que eu sou um eleito? Uma vez abrindo um parênteses, eu ajudei um jovem que ele estava passando por uma crise de identidade, e no meio dessa crise de identidade ele dizia que achava que ele não era eleito. Ele achava que ele não era um eleito, por tudo que ele estava passando. Eu disse, não é assim. Me ajuda a te ajudar. Mas às vezes a gente se pergunta, às vezes parece que a vida sorri mais para o outro do que para a gente. E aí você se pergunta, onde está Deus? E a resposta de Deus para você nessa noite é a resposta do salmista. Deus está no mesmo lugar de sempre. Ele permanece imutável, como sempre. O que você deve fazer é continuar acreditando em quem Ele é e no que Sua palavra diz. Apenas prossiga. Eu não vou te prometer aqui uma chave, um carro, não é do nosso feitio fazer isso. Mas apenas continue acreditando, porque o Senhor, Ele permanece sendo quem Ele é. O mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que já trabalhou na sua vida, o mesmo Deus que já fez coisas na sua vida, o mesmo Deus que já te respondeu várias e várias vezes, Ele não mudou. Por isso, porque é isso que Deus espera de nós, irmãos. Sem fé, é impossível agradar a Deus, diz o autor da Epístola aos Hebreus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? Certeza daquilo que não se vê.
Então vai haver momentos onde a gente vai enfrentar vamos passar pelos vendavais da vida, as dificuldades, as crises, as tribulações. Jesus passou por isso. Jesus passou pela noite escura da alma. Quem dera nós. Quem dera nós. E apenas continue. É a palavra do Senhor para o seu coração. Fechando esse parênteses. Apenas continue, porque a ausência de evidência não é evidência de ausência. Ele continua no mesmo lugar de sempre. Então, a partir do verso 4, vamos voltar aqui para o texto. A partir do verso 4 até o verso 7, o salmista vai refletir sobre a adoração desses povos que falam a respeito da fé de Israel. Então, aqui é uma espécie de contraste. Veja, lá no verso 4, os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. Então nós vimos, há 2 semanas atrás, eu trouxe aqui a definição do conceito ídolo. Nós vimos que o ídolo, ele é uma criação do coração e da mente do homem, e muitas vezes ele é materializado em uma imagem de escultura. E aqui o salmista ele vai afirmar que os ídolos não passam de objetos. Eles são objetos vazios, inanimados, sem vida, destituídos de qualquer tipo de sentimento, poder, reação, ação. Eles são verdadeiramente deuses falsos. Porque eles não falam, eles não ouvem, eles não têm nada. Existe o vazio neles. Por isso eles não podem, de maneira nenhuma, ser equiparados com o Deus de Israel. Eles não podem ser comparados. Porque esses ídolos aqui, eles são a criação da mente do homem, da mente pecaminosa do homem. E o salmista, do verso 4 ao verso 7, ele vai demonstrar toda a sua revolta contra a idolatria, mostrando o quão absurdo é você se prostrar diante de uma imagem vazia, diante de uma imagem sem vida, ao invés de adorar o único e verdadeiro Deus. Quem vai ter esse mesmo sentimento é o apóstolo Paulo. Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 16, quando Paulo chega em Atenas, Atenas era a capital intelectual do mundo antigo, a cidade dos grandes filósofos, mas Atenas estava dominada, na época, por idolatria. Então tinha divindade para todo quanto tipo de gosto lá. Todo quanto é tipo de deuses eram adorados naquele lugar e tinham representações naquele lugar. Paulo chega na cidade e ele começa a ficar atribulado, porque ele começa a ver, a cidade tomada por idolatria e por idólatras. Então ele começa a ficar atribulado. Em Atos, no capítulo 17, versículo 16, se você quiser anotar para ler em casa depois, Paulo ficou com o seu espírito revoltado, diz o texto. O espírito revoltado diante de tamanha idolatria daquele povo. A revolta de Paulo tem a ver com o fato que aquelas pessoas estão adorando objetos vazios, que não têm vida, ao invés de adorar o Criador. Qual é a atitude de Paulo diante da idolatria? Daquela cidade, daquele povo. Qual é a atitude de Paulo? Paulo, ele não vai quebrar os templos, não vai chutar as imagens. A gente, há uns 20 anos atrás, ficou famosa aquele vídeo lá do pastor dando uma bicuda lá na imagem, né? Mas Paulo não faz isso. Paulo, ele não vai sair correndo lá no Areópago, gritando que nem um maluco, dizendo, ei, vocês estão adorando demônios, ainda que ele pensasse isso, segundo a sua teologia, em 1 Coríntios, a gente vê isso, mas ele não faz isso. Paulo, ele vai agir com sabedoria, com domínio próprio. Paulo, ele vai respirar, mesmo atribulado por dentro. Seu espírito inquieto,
mas ele manteve sob controle, e mesmo indignado, a atitude de Paulo frente à idolatria, primeiro, é não se deixar contaminar pela idolatria, e segundo, e o mais importante, Paulo vai pregar o evangelho do Cristo ressuscitado. E essa deve ser a atitude da igreja frente à idolatria do mundo. Nós vivemos num mundo idólatra. Sim ou não? Nós vivemos num mundo idólatra. E a nossa atitude como igreja deve ser essa, a mesma de Paulo aqui. Paulo aqui é um protótipo para a igreja, no sentido do combate à idolatria. Primeiro, nós não podemos nos contaminar com a idolatria. É o que nós estamos falando aqui há 4 domingos. Nós não podemos nos deixar contaminar pela idolatria. E segundo, mais importante, nós devemos expor ao mundo o evangelho do Cristo ressuscitado. Quando eu digo que a igreja não pode ser contaminada com a idolatria, eu estou dizendo isso porque existem crentes idólatras. Existem crentes idólatras. E eu estou falando muito sério. Crentes que se deixaram e se deixam levar por coisas que não fazem parte do evangelho. Que não fazem parte da cosmovisão cristã. Eu teria vários exemplos, né? Mas eu trouxe só alguns para exemplificar aqui. O quão perigoso é a idolatria e quanto a gente tem que resistir a isso. Não podemos nos contaminar com isso. Eu vou usar 3 exemplos rápidos de crentes que se contaminam com a idolatria. Primeiro exemplo, cristão que acredita em signos. Então, assim, aqui na Mosaico, assim, eu não vi ninguém, tá? É sério mesmo, eu não vi ninguém. Mas, então não é uma indireta, mas tem alguém, a espada vai pegar aí. Crentes que acreditam em signos. Como eu disse, eu não vi ninguém aqui, eu não estou dando indireta a ninguém. Mas eu conheço pessoas que se dizem cristãs, geralmente jovem, né? Ô jovem, me ajuda. Que se deixam levar por essas coisas. Se dizem cristãos e acreditam em signos. Acreditam que o alinhamento dos céus, das estrelas, vai influenciar na sua vida, no seu futuro. A pessoa se diz cristonho, e coloca lá no perfil da sua rede social, fulano de tal, Áries. Fulano de tal, Capricórnio. Meu Deus. Gente, se você se diz cristão, talvez não seja a nossa realidade aqui, ok? Mas pode ser que você tenha algum parente, você tenha alguém que você conhece. Então, grave isso, depois essa mensagem vai ficar gravada, manda para ela lá, para essa pessoa, para ela se converter. Se você é cristão e acredita em signo, você está em total contradição com a sua fé. Por quê? Eu não vou nem muito longe. Eu vou ficar aqui no Salmo 115 mesmo. O salmista diz, Deus faz tudo quanto deseja. Isso significa que a nossa vida, ela não é obra da manipulação e do movimento das estrelas. Não, é resultado, é a obra das mãos do nosso Deus. Ele faz tudo quanto deseja. Então nós não podemos cair nisso, ser enredados com isso. Todo mundo está fazendo, as minhas amigas, os meus amigos. Tá, mas como diria sua mãe, você não é todo mundo. Cristo te deu uma nova visão, uma nova perspectiva. Não vamos deixar que essas coisas adentrem, sabe? É tão sutil, é tão bonito, sabe? Vem com uma roupagem tão bonitinha, todo mundo está fazendo. Não, você não é todo mundo. Não vai fazer como uma conhecida nossa, que ela cresceu na igreja e um dia perguntaram para ela, fulana, qual signo você é?
E ela, como cresceu na igreja, ela não tinha muito, né? E ela falou assim, eu sou vegetariana. Daí ela percebeu que tinha falado errado, e a moça começou a rir dela, debochar da cara dela, e aí ela falou, não, eu não sou vegetariana, eu sou vegana. Piorou, né? Isso é sério, irmãos. Eu estou usando aqui um pouquinho de humor para a gente quebrar o gelo, mas nós, como igreja, não podemos se contaminar com essa idolatria. Isso é idolatria. Olhamos para algumas igrejas e nós se assustamos. Igrejas que, como a gente falou em outras oportunidades, manipulam Deus, ou tentam, né, manipular Deus. Se utilizam de objetos místicos e mágicos, lenço ungido, fronha ungida, sei lá, tantas coisas ungidas, água do Rio Jordão. Na verdade, o cara pegou água aqui no Rio Cachoeira e está vendendo lá, dizendo que é do Rio Jordão. Mas o que é isso? Estão tirando o foco de Jesus. Estão tirando o foco de Jesus. Esse utensílio aqui é místico, é mágico. Se você fizer um propósito, então vai acontecer. Não vai. Não vai. Estão tirando o foco de Jesus, isso é idolatria. Pessoas que se dizem crentes, caindo em idolatria, se contaminando com idolatria. Quer ver outro exemplo? Idolatria, igreja e idolatria, política. Várias pessoas, a gente viu recentemente, colocando suas esperanças em homens ímpios, idolatrando homens ímpios. E aqui eu não estou falando não, estou falando de todo mundo, tá? Estou generalizando mesmo. Lado A e lado B, você me entendeu? Inúmeras pessoas preocupadas. Se o fulano não ganhar, ai meu Deus, acabou a nossa salvação, nossa esperança é o fulano. Gente, se você acredita que a sua esperança e a sua salvação dependem do lado A, ao lado B político, você não entendeu nada do Evangelho. Nada. Porque a nossa salvação, grave isso que eu vou falar agora, a nossa salvação não vem de nenhum espectro político. A nossa salvação não vem da esquerda, a nossa salvação não vem da direita, não vem de nenhuma ideologia política, o Evangelho não cabe dentro de uma ideologia política. A nossa esperança vem do alto, a nossa salvação vem do alto. Então não importa. Quem controla todas as coisas é o nosso Deus e o trono dele permanece inabalável. E eu não estou dizendo aqui para você virar um anarquista gospel, tá bom? Um punk gospel. Eu estou dizendo aqui, eu estou combatendo aqui esse espírito de idolatria com homens ímpios, da igreja idolatrar homens ímpios e dizer que eles são a sua esperança. É isso que eu estou falando. A gente tem que fazer o nosso papel, mas não podemos idolatrar. Amém, irmãos? Amém. Por isso eu disse que a igreja ela não pode se contaminar. Por quê? Porque a identidade da igreja gloriosa, o que é a igreja gloriosa, irmãos? A igreja gloriosa é a igreja que vai se encontrar com o noivo. É a igreja do fim. E sabe qual é a identidade da igreja do fim? A identidade da igreja do fim é a identidade sem mácula. É a igreja pura, é a igreja santa, sem mácula. Não é uma igreja idólatra. Não é uma igreja que cai em idolatria, que flerta com a idolatria. A igreja gloriosa, a sua identidade é uma identidade santa. Ela denuncia a idolatria, ela prega contra a idolatria, ela não se conforma ao mundo. Para a gente caminhar para o final,
depois de fazer o contraste, voltando aqui para o Salmo, entre o que são os deuses das nações e constatar que não passam de objetos inanimados, sem vida, vazios, ele vai então apontar para o resultado da idolatria. Olha só que legal isso. O resultado da idolatria. Lá no verso 8. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Então o salmista aqui, ele vai pronunciar uma espécie de sentença, dizendo que aqueles que fazem ídolos, fabricam ídolos, aqueles que se prostam diante dos ídolos, o caminho natural dessa gente, o caminho natural dessas pessoas é se tornarem semelhante aos ídolos que eles professam e por consequente confiam. É o salmista dizendo isso. Então, eles se tornarão cada vez mais cegos. Eles se tornarão cada vez mais surdos. Eles se tornarão cada vez mais insensíveis às realidades espirituais. Eles olham para Israel e eles não conseguem enxergar Deus. Por quê? Porque eles são cegos. Lembra, 2 semanas atrás, eu falei aqui sobre o bezerro de ouro. Quem estava aqui lembra que eu expliquei que lá no texto existe um jogo de palavras. Eu expliquei isso aqui. O texto diz, Deus fala que tem visto o povo e percebeu que esse povo é um povo de dura cerviz. Dura cerviz é o pescoço duro. Essa linguagem era usada para se referir a bezerros indomáveis. Eu expliquei isso. Bezerros indomáveis, que não se sujeitavam ao jugo daqueles que estavam colocando sobre eles. É como se Deus estivesse dizendo: eles estão adorando aquilo que eles são. E nesse processo de adorar aquilo que eles são, eles vão se tornando cada vez mais obstinados, teimosos, duros, cada vez mais insensíveis, cada vez mais distantes de Deus. A prova disso, eu quero usar outro texto hoje, a prova disso é que muito tempo depois, os israelitas continuam com a mesma atitude. Olha só que interessante. Olha só, Oséias 4,16. Se você está anotando, anota para ler em casa depois. Passa-se o tempo, lá do episódio do bezerro de ouro, né? E aí, a idolatria nunca foi, até os cativeiros acontecerem, ela não saiu do meio do povo. Em Oséias 4,16, olha o que o texto diz. Os israelitas são rebeldes, como uma bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? É uma referência ao texto de Êxodo 32. Passou o tempo e eles não mudaram. Passou o tempo e eles continuaram, obstinados, duros de coração, insensíveis cada vez mais. E agora, olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 17. Eu vou ler aí, você tem um pouquinho de paciência, por favor. Vamos fazer um pouquinho de reverência. 2 Reis 17, a partir do versículo 12. Olha só o texto, preste atenção na leitura. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam essas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que lhe ordenei aos pais de vocês, e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e se tornaram obstinados, e foram teimosos com seus pais. Me perdi na leitura, peraí.
que não creram no Senhor, seu Deus. Verso 15. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências, e seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Olha que interessante. Seguiram os ídolos sem valor, e eles mesmos se tornaram sem valor. Vocês conseguem perceber o efeito, o próprio texto, a própria teologia aqui dando a entender essa ideia, que você se torna aquilo que você adora. Eles se tornaram sem valor porque adoravam ídolos sem valor. Porque esse é o resultado da idolatria. Você se torna parecido com aquilo que você cultua, aquilo que você ama, aquilo que você estima. Paulo tem a mesma linha de raciocínio, e quando ele escreve a sua maior obra, a carta aos Romanos, no capítulo 1, nós temos uma declaração do apóstolo Paulo, muito interessante, uma sentença contra a idolatria, uma denúncia contra a idolatria, a imoralidade do homem, Paulo explicando o porquê dessa obstinação do homem, e ele vai tecer um raciocínio muito interessante, e lá no versículo 24, Paulo fala assim: por isso Deus os entregou à impureza, presta atenção, pelos desejos do coração deles. Deus os entregou à impureza, pelo desejo do coração deles. Esse texto aqui deixa claro que diante da obstinação das pessoas, ao reconhecerem e adorarem ao único e verdadeiro Deus, eles não reconheceram Deus. Eles não reconheceram o Senhor. E o que Deus fez? Deus tirou a mão. Deus entregou a eles para que eles vivessem aquilo que eles queriam viver, aquilo que eles gostariam de viver, ser do jeito que eles sonharam ser. Deus entregou eles ao desejo deles. E aí no verso 4, diz, Deus entregou a impureza pelo desejo do coração deles. A impureza e a maldade era o desejo do coração dos homens. Eles não quiseram Deus, quiseram os ídolos que supostamente atendiam os seus desejos mais sórdidos. Então eles tinham desejos sórdidos, criaram deuses segundo esses desejos e se voltaram em adoração para esses deuses. Levantaram altares a esses deuses que eles criaram. É isso que o texto está falando. Então veja, perceba que loucura que é a idolatria. A idolatria é loucura. Eles se tornaram cada vez mais parecidos com esses deuses, mais imorais, mais corruptos, mais gananciosos, mais bestiais. E o homem, segundo Paulo, chegou ao nível mais baixo de degradação, que foi a divinização dos seus desejos obscuros. O homem chegou a esse nível mais baixo, divinizar os seus desejos e adorar esses desejos como deuses. Por quê? Porque eles eram escravos desses desejos. E nesse processo, eles estavam se tornando cada vez pior, e se tornaram cada vez pior. Eu quero trazer a aplicação dessa mensagem nessa noite para a gente caminhar para o final. Trazendo para a nossa realidade, para que fique bem claro, de uma forma bem prática. Para que você possa entender o que eu quis transmitir aqui nessa noite. Dentro desse tema, você se torna aquilo que você adora. Então, sendo bem claro e bem prático. Se o seu Deus for o dinheiro, certamente você será alguém ganancioso. Certamente você será alguém avarento. Certamente você será alguém mesquinho. Certamente você será alguém que só terá
preocupação em relação ao seu império pessoal. Se o seu Deus for o sexo, você será alguém imoral, onde os seus desejos te atormentarão e te farão escravo da pornografia, da lascívia e da imoralidade. Uma vez escravo da pornografia, você começa a objetificar pessoas. As pessoas começam a se tornar para você apenas objetos do seu bel prazer. E será apenas uma questão de tempo para você querer começar a materializar aquilo que você está praticando às escondidas. Se o seu Deus for o poder, você será um ególatra, narcisista, manipulador, alguém que não vê problema em pisar em pessoas para alcançar os seus objetivos. Porque esse é o resultado prático da idolatria, irmãos. Esse é o resultado prático da idolatria. A idolatria traz deformidade ao ser humano. A deformação de quem nós somos. A deformação da nossa identidade. A deformação das nossas afeições. A idolatria impede, é um empecilho no cumprimento do propósito original de Deus para a sua vida. Porque se você for um crente que flerta com a idolatria, você será um crente deformado. Então, diante disso, é correto afirmar que a idolatria nos deforma, enquanto que a adoração e o relacionamento e a comunhão com o único e o verdadeiro Deus causam em nós a transformação. Idolatria deforma. Adoração e relacionamento com o único e verdadeiro Deus nos transforma. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, eu gosto disso, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Você prestou atenção na leitura? Paulo fala de um lugar onde nós somos transformados à imagem do Senhor. E que lugar é esse? Que locus é esse? É diante da presença do Senhor, contemplando a sua glória. Ao contemplar a sua glória, ao contemplar a sua beleza, ao contemplar a sua santidade, eu e você, nós somos transformados à imagem dele. Nesse processo, nós vamos nos tornando como ele é. Nesse processo de relacionamento, de adoração e de contemplação, nós vamos parecendo com ele a cada dia. E o texto diz de glória em glória. O que isso significa? Significa que cada vez que eu me coloco diante dele, cada vez que eu me prostro diante dele, que eu estou diante da presença dele, contemplando a sua glória, eu vou sendo transformado. É para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Esse lugar de contemplação, esse lugar de fascinação, que é o oposto da idolatria. Esse é o propósito original de Deus para a sua vida, ser como Ele é. Para a gente encerrar, eu gostaria de ler um texto de C.S. Lewis. Hoje eu vou fazer que nem o pastor Eduardo. O pastor Eduardo gosta de fazer citações, eu vou fazer igual a ele hoje. Se o louvor quiser preparando, nós já vamos terminando, já vamos orar.
Gostaria que você me desse sua atenção de presente, a gente já está encerrando, irmãos. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, um clássico da literatura cristã, ele diz assim, abre aspas, quanto mais abrimos mão de nós mesmos e deixamos Cristo assumir o controle, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Nosso eu verdadeiro está esperando completamente nele. Não adianta tentar ser eu mesmo sem ele. Quanto mais eu resisto a ele e tento viver independentemente dele, mais me deixo dominar pela minha própria hereditariedade, pela criação, pelo ambiente e pelos desejos naturais. É só quando me volto para Cristo, é só quando abro mão de mim mesmo para entregar-me à sua pessoa, que começo a ter uma personalidade realmente minha. Mas é preciso que haja uma entrega real do seu eu. Cristo, de fato, vai lhe dar uma personalidade real. Mas você precisa ir ao encontro dele para isso. Enquanto estiver preocupado com sua própria personalidade, você jamais caminhará na direção dele. Se você buscar a si mesmo, só o que irá encontrar, no fim das contas, é o ódio, a solidão, o desespero, a ira, a ruína e a decadência. Mas se você buscar a Cristo, acabará por encontrá-lo e, junto com ele, todas as demais coisas. Por isso eu quero voltar à pergunta inicial, às perguntas iniciais. Quem é você? O que tem definido a sua identidade? Será que você tem sido deformado nesses últimos dias? Será que você tem flertado com os ídolos? Somente em Cristo você encontrará a sua verdadeira identidade. É isso que C.S. Lewis fala. Somente em Cristo. Somente nele. Somente em Cristo você vai encontrar esse lugar onde no mundo você não vai encontrar. Nos ídolos você não vai encontrar. Nos prazeres você não vai encontrar. Às vezes a gente lá com os ídolos no mundo a gente encontra um pouco de euforia, êxtase, uma alegria passageira, mas depois, eu sei porque eu estive lá. Depois que passa toda a euforia, a descarga de adrenalina, vem o vazio. Porque é isso que os ídolos são. Vazios. Destituídos de qualquer tipo de poder. Eles não são nada. E apesar de tudo, ainda, eles nos deformam. Escute. Os ídolos te deformam. Então não faz sentido que Cristo seja apenas um detalhe na sua vida. Não faz sentido que o cristianismo seja apenas uma tradição de família. Eu herdei do meu pai, que herdou do meu avô, então eu nem sei porque eu sou crente, eu só segui o fluxo. Não faz sentido. Não faz sentido que a fé só seja uma verdade na sua vida aos domingos, os cultos de domingo. Escute isso. Ou Jesus é a transformação de quem somos em um nível fundamental e radical. Ou ainda não começamos a experimentar, a participar daquilo que emana do Evangelho do Cristo ressuscitado.
gostaria de convidar você a ficar de pé nesse instante. Direcionado pelo Espírito de Deus, gostaria de propor algumas perguntas aqui. Entenda como se fosse o próprio Deus perguntando a você nessa noite. O próprio Deus te atingindo no seu âmago. O próprio Deus pegando o seu coração na mão agora. A primeira pergunta é: quem você se tornou ao longo desses anos? Quem você tem se tornado? Responda ao Senhor nessa noite. Quem você tem se tornado? Responda ao Espírito de Deus nessa noite. Quem você tem se tornado? E a segunda pergunta é: você sente que o seu coração está endurecido para Deus? Você sente que o seu coração está petrificado para Deus, para as coisas de Deus? Petrificado. Você vem ao culto, não é um problema vir ao culto, não é problema vir à sala de oração, não é problema vir na teologia, isso não é um problema. O problema é pôr em prática o que você tem ouvido verdadeiramente. Você ouve, nada muda na sua vida. Você ouve, e as coisas não mudam. Não mudam. Parece que você está num ciclo sem fim. Você se sente dessa forma? Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar com você, porque talvez o que você precisa não é de mais leitura bíblica, não é de mais oração. Talvez o que você precisa é parar de flertar com os ídolos, é definitivamente quebrá-los, é definitivamente dizer: eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor está falando com algumas pessoas e eu quero orar por você, eu quero convidar você para vir à frente. Venha no ato de fé e no ato de coragem, nós vamos orar pela sua vida. A noite de romper, o Senhor está te chamando. Sim, o Senhor está chamando você. O Senhor está com saudade de algumas pessoas aqui. Saudades de quando você era completamente dependente dEle. Saudade de quando você o adorava verdadeiramente, genuinamente. Saudade de quando que o louvor que brotava dos seus lábios era genuíno, era verdadeiro, não era, era fruto de um coração quebrantado, de um coração contrito. O Senhor quer trabalhar na sua vida, no seu caráter, no seu coração. Ah, Jesus. Ah, Senhor. As riquezas insondáveis do... Tem mais alguém que quer oração? Pode vir à frente, por gentileza. Enxergá-lo na história até chegar a mim. Ah, Jesus. Permanecer piedosamente entregue a te conhecer e deixar a tua glória modelar-me.
presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar tua beleza. Senhor, nessa noite, Tu que és o único e verdadeiro Deus. Senhor, eu sei que o Senhor falou com muitas pessoas aqui nessa noite, algumas que não quiseram vir à frente, mas eu sei que o Senhor tocou em alguma delas. Por isso, nessa noite eu oro por todos que estão diante de Ti, Senhor, orando de maneira genuína e sincera. Sim, Senhor, queremos ser moldados e transformados por quem Tu és, Senhor. Não queremos ser deformados, cristãos deformados. Queremos ser moldados, forjados por Ti, Senhor. Sim, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Venha nos tocar, venha acender o fogo, a chama em nós. Que essa chama não se apague, Senhor. Que esse fogo não se apague, Senhor. Eu oro nessa noite por pessoas que entraram nesse lugar, ó Deus. Pessoas com dúvidas, pessoas com incertezas na alma, pessoas angustiadas. Que nessa hora, que nesse momento, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e renovados pelo Teu Espírito. Sim, Senhor. Venha levantar, Senhor, nessa comunidade, Senhor, homens e mulheres cada vez mais famintos por Ti, famintos pela Tua presença, homens e mulheres fascinados pela Tua beleza, homens e mulheres que desejam viver integralmente para a Tua glória, que não se contentem com nada a não ser a Tua presença, a não ser a Tua glória, a não ser a Tua graça. Sim, Jesus, nós oramos sobre a Mosaico nessa noite, Jesus. Venha acender o fogo em nós, Jesus. Venha nos levantar, Jesus, nessa cidade. Venha nos colocar de pé nessa cidade. Homens e mulheres com unção que vem do alto, intrépidos, cheios do Teu Espírito. Sim, Senhor, essa é a minha oração nessa noite, no santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Aqui, até o Padauê.